Pronto, só falta o Marquinhos. Vou mandar a mensagem aqui para ele. Ai, ai, é um corre-corre, né? A gente corre para lá, corre para cá para tentar resolver uma coisa ou outra, mas vai dar tudo certo. Professora Nilce, bom dia. Bom dia! Tudo bom? Com a senhora? Professora Leiliane, bom dia. Bom dia. Bom dia. Sônia, a Sônia que está aí. Porque já não estou enxergando tão bem. Oi, Deus. Bom dia. Oi, bom dia. Pronto, Marquinhos chegou, né? Marquinhos chegou. Tá faltando 6 minutos, mas eu acho que a gente pode começar, né? Quando ela começar, já dá 9 horas, já dá ata, né? Pronto. Então pode começar, né, professora? Pode. Bom dia a todos. Marquinhos, você chegou, então podemos conversar. Essa é a professora Silvia Guterres, eu não sei se você conhece. Prazer. Muito prazer, Silvia. Pronto. Bom dia a todos. Hoje nós teremos... Marcos, bom dia. Professora Silva, prazer em conhecê-la. Bom dia. Bom dia. Muito prazer. Vamos começar. Gostaria que os microfones estivessem desligados, né, para a gente começar. Eu vou compartilhar a tela agora. Pronto. Então, bom dia. Hoje nós teremos a defesa da Lohana, né, Rebouças, e a banca será composta pelos professores, membros externos ao programa e convidados, a professora doutora Silvia Guterres, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora doutora Sônia Siqueira, da Universidade Estadual do Ceará, e como membros internos ao programa, a professora doutora Meiriane Lima e o professor Marcos de Matos. E eu, a professora Nájila, e a professora Nilce como orientadoras da Lohana. A Lohana terá 40 a 45 minutos para apresentar a defesa e depois passaremos para a segunda parte, né, para a arguição. Então, agora é com você, viu? Tá. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Bom dia a todos. Como a professora disse, meu nome é Lohana Moreira Rebouças, sou orientanda da professora doutora Nájila e co-orientanda também da professora doutora Nilce Granosa. E vou dar início agora à defesa do trabalho de pesquisa de doutorado intitulado Microcápsulas polissacarídicas à base de hesperidina e ácido betulínico co-encapsulados. Bem, a leucemia promielocítica aguda é um tipo de câncer no qual a medula óssea não é capaz de produzir células sanguíneas normais por ocorrer um bloqueio na diferenciação celular, passando a produzir células anormais de forma descontrolada. E esse tipo de leucemia corresponde entre 10 a 15% dos casos de leucemia mieloide. E no Brasil, estima-se o surgimento de 10.800 mil novos casos entre 2021 e o final de 2022. E quanto às taxas de cura desse tipo de câncer, são consideradas altas desde que o tratamento seja iniciado a tempo. O tratamento convencional é iniciado com ácido transretinóico, associado ao trióxido de arsênio e a outro quimioterápico, que pode ser a daunorubicina, ou a idarubicina, ou a citarabina. No entanto, esses quimioterápicos são tóxicos e causam tanto efeitos colaterais, que são efeitos temporários,
quanto também causam efeitos adversos, que são efeitos mais duradouros, que necessitam de tratamento com medicamentos, como, por exemplo, cardiopatias, problemas hepáticos, neuropatias, entre outros. Então, diante do que foi apresentado, identifica-se como problema a toxicidade dos quimioterápicos usados no tratamento da leucemia promielocítica e, consequentemente, enxerga-se como oportunidade desenvolver um medicamento quimioterápico menos tóxico e mais seletivo para o tratamento de leucemia. E uma substância antitumoral de ação seletiva é o ácido betulínico, que é um triterpeno pentacíclico, extraído de algumas espécies vegetais, como a Betula alba. No entanto, possui muito baixa solubilidade em água, o que limita a sua veiculação em medicamentos devido à baixa biodisponibilidade. Outra substância que apresenta atividade contra alguns tipos de câncer e que também é de origem natural é a hesperidina, que é um flavonoide obtido das cascas de frutas cítricas e que também apresenta baixa solubilidade em água. Há vários relatos na literatura científica do uso da hesperidina associada a outros quimioterápicos com a função de potencializar de forma sinérgica o efeito antitumoral do quimioterápico principal, como, por exemplo, a associação da hesperidina com a doxorubicina e da hesperidina com ácido clorogênico. Por esse motivo, a hesperidina foi associada ao ácido betulínico neste trabalho e, após uma busca por artigos referentes a essa associação, não foi encontrado nenhum trabalho confirmando o ineditismo da pesquisa. Uma estratégia para carrear ativos hidrofóbicos de forma que possam ser dispersos em sistemas aquosos são as microcápsulas poliméricas. As microcápsulas poliméricas são partículas, na maioria das vezes esféricas, nas quais o ativo pode estar solubilizado em um núcleo recoberto com material polimérico, formando uma estrutura do tipo Corishell. Também pode ter mais de um núcleo, sendo denominada microcápsula polinuclear. Vale ressaltar que esses núcleos podem estar na escala nanométrica. Há também as microesferas, nas quais o ativo pode estar solubilizado ou somente disperso na matriz polimérica. E como vantagens da microencapsulação, tem-se a liberação controlada, que pode manter a concentração do ativo no plasma sanguíneo dentro da faixa terapêutica, a proteção do ativo contra hidrólise, oxidação ou degradação, a diminuição da toxicidade, podendo-se ter uma diminuição dos efeitos colaterais e ou adversos, o que seria uma consequência da liberação controlada, e a capacidade de carrear tanto ativos hidrofílicos quanto hidrofóbicos. No presente trabalho, obteve-se microcápsulas na forma de pó, contendo os ativos hesperidina e ácido betulínico coencapsulados em um núcleo oleoso, estabilizado com plurônico F127 e recoberto com os polissacarídeos alginato de sódio e goma-guar. O óleo de linhaça foi escolhido como núcleo oleoso devido à facilidade de solubilizar os ativos. O plurônico F127 foi selecionado como tensoativo por não ser tóxico e também por facilitar a entrada de fármacos para o interior da célula, de acordo com a literatura. A goma-guar foi selecionada por ser comercialmente fácil de adquirir, pelo baixo custo e principalmente por ser um ótimo revestimento para as microcápsulas quando se deseja que o ativo seja liberado preferencialmente no intestino, pelo fato da goma-guar possuir alto grau de hidratação no pH intestinal
e baixo grau de hidratação no pH estomacal, além também de ser mucoadesiva. E o alginato de sódio também foi selecionado pela facilidade de aquisição e por ser insolúvel em pH estomacal e solúvel em pH intestinal, também pode ser reticulado para impor resistência à liberação de ativos. E outra grande vantagem do alginato também é o fato de ser mucoadesivo, o que aumenta o tempo de contato das microcápsulas na mucosa intestinal, favorecendo o processo de absorção do ativo. Vale ressaltar que todos os recipientes e ativos utilizados são de fácil aquisição em escala industrial, o que é muito importante quando se objetiva a transferência de tecnologia para a indústria farmacêutica. O trabalho teve como objetivo geral preparar microcápsulas polissacarídicas à base de goma guar e alginato contendo hesperidina e ácido betulínico coencapsulados para aplicação antitumoral. Como objetivos específicos teve preparar e caracterizar nanoemulsões contendo hesperidina e ácido betulínico, obter as microcápsulas polissacarídicas pela técnica de spray drying, realizar um estudo cinético de liberação in vitro das microcápsulas, avaliar a atividade citotóxica in vitro das microcápsulas contra a linhagem não tumoral L929, que são de fibroblastos de Murino, avaliar a atividade e seletividade citotóxica in vitro contra a linhagem tumoral HL60, que é de leucemia promielocítica, avaliar a segurança não clínica em vivo quanto à toxicidade aguda e atividade locomotora em zebrafish. Inicialmente, foi feita a caracterização dos polissacarídeos goma guar e alginato por ressonância magnética nuclear, para se obter a relação entre manose e galactose, cromatografia de permeação em gel para se obter a massa molecular dos polissacarídeos e análise elementar para se determinar os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Foram preparadas 4 tipos de microcápsulas. 2 à base de nanoemulsão, que são as microcápsulas MNED e MNEDR, e 2 à base somente dos ativos e polímeros em solução, que são as microcápsulas MAQD e MAQDR, sendo que as microcápsulas MNEDR e MAQDR foram reticuladas com íons cálcio. Então, inicialmente foram preparadas as nanoemulsões, onde foi adicionado solvente de forma separada aos ativos. No caso, para o ácido betulínico foi o clorofórmio e para a hesperidina foi o metanol. Essa mistura foi adicionada ao óleo, foi agitado e rotoevaporado. Depois foi adicionado uma solução aquosa de plurônio, que é F127. Foi agitado novamente e submetido à ultrassonicação numa amplitude de 70% por 2 minutos em ciclos 10 segundos ligado e 10 segundos desligado. A nanoemulsão foi caracterizada quanto ao diâmetro, índice de polidispersão e potencial zeta. As microcápsulas obtidas a partir da nanoemulsão foram preparadas da seguinte forma. Foi inicialmente preparada uma solução de goma guar e alginato sob agitação 12 horas a 500 RPM. Somente para a cápsula MNEDR, que é a reticulada, foi adicionado uma pequena quantidade de solução de cloreto de cálcio e agitado em ultraturx. Posteriormente foi adicionada a nanoemulsão, agitado em ultraturx novamente e seco em spray dryer para se obter as microcápsulas MNED e MNEDR na forma de pó.
Para se obter as microcápsulas que não eram à base de nanoemulsão, foi preparada uma solução de goma guar plurônica e alginato de sódio sob agitação 12 horas a 500 RPM. Somente para a microcápsula MAQDR foi adicionada uma solução de cloreto de cálcio e agitado em ultratúrrax. Depois foi adicionada uma solução em solvente orgânico de ácido betulínico e esperidina e foi agitado em ultratúrrax novamente, e essa solução foi seca em spray dry. As condições de secagem foram temperatura de entrada de 170 graus, temperatura de saída de 91 graus, fluxo de alimentação de 10 ml por minuto e fluxo do volume do aspirador de 35 metros cúbicos por hora. Também foi determinada a eficiência de encapsulação tanto para o ácido betulínico quanto para a esperidina. Em um tubo contendo as microcápsulas foi adicionado água e DMSO, foi agitado. Depois foi adicionado cloroforme e agitado por um tempo. Depois foi centrifugado a 3.000 RPM por 30 minutos para separar o solvente. O cloroforme separado foi evaporado e foi adicionado ao resíduo acetonitrilo para poder ser analisado por HPLC. Para determinar a eficiência de encapsulação da esperidina, num tubo contendo as microcápsulas foi adicionado DMSO e água, depois metanol, foi centrifugado a 3.000 RPM por 30 minutos e depois foi quantificado em HPLC. As microcápsulas, elas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia no infravermelho com transformador de Fourier, calorimetria diferencial exploratória e difração de raio-x. Foi realizado um estudo cinético de liberação in vitro em condição SYNC, numa célula de França, onde o meio receptor foi o dimetilsulfóxido do tampão fosfato 7,4 na proporção 30:70. Essa proporção ela foi obtida a partir do estudo de condição SYNC, que é a condição onde se determina 10% do valor da saturação do ativo no meio receptor. Foi utilizada uma membrana de 12 a 14 kDaltons, numa temperatura de 37 graus, rotação 200 RPM, área de difusão 1,55 centímetros quadrados. Em intervalos de tempo foram retiradas alíquotas de 1 ml e repostas com a própria solução receptora durante um período de 48 horas. E os modelos matemáticos testados foram Iguchi e Cosme-Pepas. Foi também realizado o ensaio de citotoxicidade pelo teste do MTT, tanto com células normais, que são as células L929, de fibroblastos de Murino, quanto em células leucêmicas HL60. E a partir de regressão foi determinada a IC50. Também foi avaliada a segurança não clínica em zebrafish, tanto pela toxicidade aguda em 96 horas, quanto a avaliação da atividade locomotora. Na toxicidade aguda em 96 horas, o objetivo era determinar se havia mortalidade dos peixes durante esse período após a ingestão oral das microcápsulas. E na avaliação da atividade locomotora, os peixes também ingeriram as microcápsulas, mas foi avaliado se houve algum comprometimento do sistema locomotor ou alguma sedação através do número de cruzamento de linhas em nos quadrantes da placa de Petri. Nos resultados obtidos por cromatografia de permeação em gel,
obteve-se os valores de massa molecular numérica, MN, e massa molecular ponderal, MW. De acordo com os dados da literatura, tanto para a goma guar quanto para o alginato estavam coerentes. O valor da polidispersão, que é a razão entre MW e MN, mostrou que a goma guar apresentou distribuição de massa estreita e o alginato mostrou-se polidisperso, o que pode ser explicado pela existência de vários tamanhos de bloco homo e heteropoliméricos na cadeia do alginato. Os teores de carbono, hidrogênio, nitrogênio e proteína também estão de acordo com os dados da literatura para a goma guar e para o alginato. Os valores de razões entre manose e galactose para o alginato e para a goma guar também estão de acordo com os dados da literatura, apresentando os valores da razão do ácido manurônico pelo ácido gluurônico para o alginato de 1,36 e de manose e galactose para a goma guar de 1,6. As nanoemulsões apresentaram um diâmetro entre 179 e 238 nanômetros. Os valores de potencial zeta apresentaram-se negativos e distantes de zero. E o índice de polidispersão apresentou valores característicos de sistemas estreitamente monodispersos para todas as nanoemulsões, exceto para a nanoemulsão NEH, que é a nanoemulsão que contém como ativo somente a hesperidina, apresentando-se como moderadamente polidisperso. Todos esses valores obtidos de diâmetro, potencial zeta e índice de polidispersão apresentaram-se favoráveis à estabilidade coloidal. A morfologia dos ativos livres e das microcápsulas foram avaliados através das micrografias obtidas por MEV. Observa-se o aspecto cristalino dos ativos ácido betulínico e hesperidina não encapsulados. Nas micrografias das microcápsulas MAQD e MAQDR, que não são a base de nanoemulsão, observa-se muito material cristalino, ou seja, ativos não encapsulados. Além disso, o formato das cápsulas apresentaram-se irregulares e essas imagens sugerem que o método de encapsulação não foi adequado. Já as imagens referentes às microcápsulas MNED e MNEDR, que são a base de nanoemulsão, apresentaram-se predominantemente esféricas, além de não ser observado material cristalino, sugerindo que o método de encapsulação obteve sucesso. A tabela mostra os resultados da determinação da eficiência de encapsulação. Observa-se que as microcápsulas MAQD e MAQDR apresentaram valores mais baixos de eficiência de encapsulação, enquanto as microcápsulas MNED e MNEDR apresentaram-se, que são a base de nanoemulsões, apresentaram valores próximos a 100%. Então, diante desses resultados de eficiência de encapsulação, quanto também das imagens obtidas por MEV, o estudo deu prosseguimento somente às microcápsulas MNED e MNEDR. E com o objetivo de confirmar se realmente houve reticulação do alginato com íons cálcio, foram comparados os espectros de FTIR da microcápsula reticulada MNEDR com os espectros da microcápsula não reticulada MNED e com alginato de sódio. De acordo com Pilipenko e colaboradores, quando há reticulação do alginato com cálcio, há um deslocamento da banda referente à ligação CO do carboxilato para próximo a 1427 centímetros a menos 1. O que pode ser observado quando se compara os espectros no qual se identifica o deslocamento de 1414 centímetros a menos 1 para 1427 na cápsula reticulada.
Também foi realizada uma comparação dos espectros obtidos por FTIR para identificar os componentes das microcápsulas, nos quais observam-se bandas em 3.552, característica da goma guar, em 1414 e 1427, referente ao alginato nas microcápsulas, em 1745, referente à carbonila do éster do óleo de linhaça. Porém, não foi possível identificar nas microcápsulas de forma inconfundível as bandas referentes a hesperidina e ácido betulínico. Foram comparados também os termogramas obtidos por DSC. Nos termogramas das microcápsulas MNED e MNEDR visualizam-se eventos característicos da goma guar e do alginato de sódio. No entanto, não visualizam-se nas microcápsulas eventos endotérmicos de fusão dos ativos hesperidina e ácido betulínico em 269 graus, que é o ponto de fusão da hesperidina, e em 316 graus, que é o ponto de fusão do ácido betulínico, evidenciando que esses ativos não estão no estado sólido cristalino, o que pode ser explicado por estarem solubilizados no óleo de linhaça. Os difratogramas das microcápsulas foram comparados com os difratogramas dos ativos livres na forma cristalina. Os difratogramas das microcápsulas se apresentaram característicos de sólido amorfo, enquanto os difratogramas dos ativos livres apresentaram-se característicos de sólidos cristalinos, também evidenciando a eficiência do processo de encapsulação desses ativos na microcápsula. Antes de iniciar o estudo de liberação in vitro, foi determinada a condição SYNC, né, que eu já falei, que corresponde a 10% da concentração de saturação na solução receptora. Foram testados 2 meios receptores, DMSO e tampão PBS pH 7.4 na proporção 10:90 e na proporção 30:70, obtendo-se o maior valor de condição SYNC no meio 30:70, com os valores de 84,3 microgramas por ml para a hesperidina e 78 microgramas por ml para o ácido betulínico. Devido a esses resultados, o meio com proporção 30:70 foi selecionado para o estudo de liberação. No estudo de liberação, como mostra o gráfico, os ativos livres apresentaram-se totalmente liberados em 33 horas, enquanto as microcápsulas liberaram de forma mais lenta, no máximo 30,35% da hesperidina e 26,69% do ácido betulínico em 48 horas. Observou-se que o percentual de liberação das microcápsulas não reticuladas foram maior do que para as reticuladas, o que pode ser explicado pela resistência imposta pelo alginato reticulado à liberação. Foram testados os modelos cinéticos de Cosme-Pepas e Iguchi, com o objetivo de entender o mecanismo de liberação do ativo. Comparando-se os valores de R ao quadrado, o modelo de Cosme-Pepas obteve os valores mais próximos a 1, e por isso foi adotado para explicar o mecanismo de controle de liberação dos ativos. Os valores de N, que é o expoente difusional no modelo de Cosme-Pepas, apresentaram-se maior do que 0,89, indicando o mecanismo supercaso 2, no qual ocorre simultaneamente os fenômenos de entumecimento, erosão, difusão e dissolução, explicando o processo de liberação dos ativos. Observa-se também que o valor do fluxo estacionário J, que está relacionado à velocidade de liberação, foi maior para as microcápsulas não reticuladas, o que pode ser explicado pelo fato da reticulação diminuir a velocidade de liberação devido à resistência ao entumecimento,
nas microcápsulas reticuladas com cálcio. E também foi observado que o menor valor de lag time, que é o tempo de latência, foi para a hesperidina na microcápsula não reticulada. Antes de determinar a IC50 pelo método do MTT, foi realizado um teste em células de HL60 com o objetivo de identificar quais amostras possuíam percentual de inibição maior do que 75%, como mostra o gráfico. Observa-se que somente o ácido betulínico não encapsulado, o ácido betulínico mais a hesperidina não encapsulados, a microcápsula MNEB, que é a microcápsula à base de nanoemulsão contendo somente ácido betulínico como ativo, e a microcápsula MNED, que é a microcápsula à base de nanoemulsão contendo os dois ativos, apresentaram valores maiores do que 75%. Ressaltando que a microcápsula reticulada, MNEDR, não obteve valor maior que 75%, ou seja, a reticulação não foi favorável à ação dos ativos contra as células, o que pode ser explicado pelo menor percentual de liberação do ativo, que manteve a concentração mais baixa do que o necessário. Avaliando os resultados obtidos de C50 em HL60, observou-se que houve um aumento da atividade do ácido betulínico quando associado à hesperidina, tanto na forma encapsulada quanto na forma não encapsulada. Em células não tumorais de L929, nas quais é desejável que a atividade citotóxica seja baixa, ou seja, altos valores de C50, observou-se que a microcápsula MNED não apresentou atividade citotóxica na máxima concentração testada, enquanto os ativos livres apresentaram, sugerindo que pode haver redução dos efeitos indesejáveis quando as microcápsulas forem testadas em vivo. Na avaliação da segurança não clínica, em zebrafish, no teste do campo aberto, que foi realizado com o objetivo de identificar algum comprometimento locomotor ou sedação, para as microcápsulas não foi identificada nenhuma evidência de alteração da atividade locomotora quando comparou-se estatisticamente o número de cruzamentos de linhas dos peixes não tratados, que no caso é o NIVE. No teste de toxicidade aguda em 96 horas, não houve mortalidade, evidenciando a segurança não clínica das microcápsulas. E como conclusão, as microcápsulas contendo ácido betulínico e hesperidina coencapsulados foram preparadas com sucesso usando a técnica de secagem de nanoemulsão e spray dry, promoveram a liberação controlada dos ativos simultaneamente, foram capazes, mesmo com a liberação lenta e controlada, de serem citotóxicas contra células de HL60, leucemia promielocítica, melhorando a atuação do ácido betulínico pela associação com a hesperidina. Se apresentaram menos citotóxicas as células não tumorais, quando comparado aos ativos na forma não encapsulada, o que pode sugerir uma possível diminuição dos efeitos adversos ou colaterais quando futuramente testados clinicamente. Também se mostraram seguras por não serem tóxicas e nem alterarem o sistema locomotor em zebrafish. Portanto, as microcápsulas de goma-guar e alginato apresentam-se como uma nova estratégia para a coliberação controlada de hesperidina e ácido betulínico e são promissoras para o tratamento de leucemia promielocítica, devendo seus mecanismos de atuação citotóxica serem investigados em estudos posteriores. E como produtos gerados com a pesquisa, tem-se uma patente concedida. Tem-se também um artigo publicado em março de 2022, uma patente depositada em 1º de junho de 2022, referente às microcápsulas, e um artigo publicado em novembro de 2022.
Eu gostaria de agradecer a presença da banca pela disponibilidade e atenção. Também queria agradecer à professora Nájila e professora Nilce pela orientação e total apoio para que eu pudesse chegar até aqui. À Universidade Federal do Ceará, aos colegas do LabPim, em especial a Camila Barreto, o Alexandre Carreira, a Deise, Denise e Débora, que me ajudaram em algumas análises, a Embrapa, ao Senaurem, ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos, ao Lapronat, à Central Analítica, ao Laboratório de Oncologia Experimental do NPDM, da UFC, e ao Instituto Federal do Ceará. Pronto. Obrigada, Lu. Parabéns pela apresentação. Obrigada. E agora nós vamos passar para a segunda parte da defesa. E normalmente, como é de praxe, a gente convida sempre o professor, né, convidado, mais distante, né? No caso, seria a professora Silvia Guterres, e eu